muito, né? Sorrindo muito, eu trago de volta, porque ele já é nosso, né? Claro que ele já é nosso. Doutor Antônio José Carvalho, é o presidente da segunda Câmara Criminal, além disso tudo, um grande comunicador. Boa noite, doutor. Boa noite, Celeste. É sempre um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, tendo cada vez mais essa audiência aumentar. Obrigado. Agora está uma beleza. E hoje trazendo para você o desembargador José Buinhos Pinheiro Filho, que é um dos integrantes da comissão que está fazendo o novo Código Penal. Que maravilha, a gente Então, tem que conversar muito. Aperta ele, dá corda nele, que vai ser um bocado de coisa. Doutor José Munhoz, falei direito Moinhos. ou não? Moinhos. Pinheiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Celeste. Eu quero agradecer muito. Já era uma vontade estar aqui no seu programa. Obrigado. Nossa, estamos doutor, realizando esse desejo e espero compartilhar aqui algumas coisas da nossa atividade. Como disse o meu presidente de Câmara, o desembargador Antônio José, sobre a reforma do Código Penal e também, a seu convite, falar sobre uma tragédia que aconteceu há 20 anos, mas que atuamos na época como promotor, que foi a chacina da Candelária. Isso, vamos conversar então, nós falando... Oi, pois não. Como sempre, a chegada da Gito Rio com a minha crônica, né? Muito bem. E eu digo para você, para ficar bem informado, está aqui, ó. Agito Rio, aonde o nosso querido desembargador Antônio José, ou melhor, o comunicador Antônio José, tem uma coluna maravilhosa. Bem, doutora, já vou começar... Primeiro, querendo saber do senhor o seguinte: qual o motivo que levou policiais militares a praticar a chacina da Candelária? Celeste, na verdade, estamos diante de um acontecimento que completou 20 anos no dia 23 de julho. O fato foi quase na madrugada de 23 para 24 de julho de 1993 e que o Papa Francisco fez referência mais de uma vez no seu discurso: Candelária nunca mais. Na verdade, na ocasião, eu atuei como promotor, eu e um outro colega, Maurício Assayag, segundo o Tribunal do Júri, nós recebemos um inquérito que apurava a morte de várias pessoas. 8 jovens, entre crianças e adolescentes. O mais velho com 18 anos e o mais novo com 11 anos. Além de feridos, um deles, o Wagner, que está até hoje na Suíça. E o que se apurou, e eu tenho que resumir aqui, porque é um processo longo, foram muitos acusados, é que vários motivos, na época, foram suscitados. Grupo de extermínio, a pedido de comerciantes que estavam incomodados com garotos de rua, que, de certa maneira, atrapalhavam a atividade, contraventores que poderiam, preocupados também com a presença de crianças, enfim, trombadinhas, estariam preocupados com o seu negócio, o atropelamento de uma senhora vinculada a um policial, tinha familiares de policial, era familiar de um policial, e que, ao ser assaltada, correu atrás do jovem e ela morreu atropelada. Então, vários motivos surgiram, mas o que ficou provado é aquele que menos se acreditava na ocasião, e foi confirmado. Foi uma vingança de um policial de trânsito que deteve um menor com cola de sapateiro, e na época a cola de sapateiro não era entorpecente para efeitos legais. Deteve esse menor, apreendeu essa mercadoria, levou na delegacia e o delegado liberou o menor. Quando esse policial voltou, ele foi o que se diz na gíria, esculachado. Na verdade, foi humilhado. Os menores começaram a xingá-lo, atiraram pedras, ele foi ferido e, infelizmente, ele era vinculado, era conhecido de um grande marginal que já tinha sido expulso das fileiras militares, com o vulgo de Sexta-feira 13, porque barbarizava menores às sextas-feiras, tinha esse vulgo. Já era expulso da PM. E esse homem, que era vizinho dele no Rio Comprido, disse: não, você tem que voltar e não vamos deixar isso assim. 4 homens, esse Maurício da Conceição, Sexta-feira 13, o policial de trânsito, que era um bom policial, e mais 2 policiais que estavam em atividade, voltaram à noite e praticaram aquela chacina, em vingança ao fato ocorrido. Então, esse é o motivo da Candelária. Doutor, eu pergunto, todos os acusados foram condenados? Bom, e diz para mim, quais foram as penas? Outra coisa, estão presos, doutor?
infelizmente, hoje não mais estão presos, e eu lamento isso. Primeiro, é importante dizer, não houve nenhuma impunidade. Na ocasião, e temos que admitir, crianças, adolescentes, moradores de rua, era natural que reconhecimentos fossem equivocados. Então, 4 pessoas inicialmente foram autores, foram reconhecidos como os chacinadores. Com o tempo se descobriu que dessas 4, somente uma é que realmente tinha participado. Que loucura! E os outros 3 não, ficaram presos 1 ano e meio. Mas nós, promotores, à época, pedimos a absolvição e o júri, quer dizer, a própria sociedade absolveu esses 3 que injustamente tinham sido acusados, absolvidos. E quem são os culpados? Este que foi reconhecido e até acabou por confessar, e mais 3 pessoas. Um deles não foi julgado porque morreu durante o processo, sexta-feira 13. Foi acusado, mas não chegou a julgamento, que morreu assassinado, envolvido no sequestro do neto de um contraventor. E os outros 2 descobertos, foram identificados, foram julgados. Os 3 eram policiais militares, mas, Celeste, é importante que se diga, não foi um crime praticado por policiais militares em serviço, em operação oficial, numa atividade rotineira. Não se usou armamento militar. Na verdade, por acaso eram policiais, mas praticaram a chacina como civis. E isso aí, claro, envergonhou o fardamento militar e eles foram expulsos. E foram todos 3 condenados, apenas até exemplares. Um condenado por 3 vezes a 300 anos de prisão. Que loucura! Um a 204 anos e um, inicialmente, a 261 anos, depois a pena foi reduzida a 45. Por que não estão presos? Porque há uma coisa chamada, primeiro, na legislação penal, o máximo de cumprimento de pena hoje é de 30 anos. Então você pode ser condenado, como foi o caso de um deles, a 300 anos, mas só cumprirá, no máximo, 30 anos. Segundo, existe uma coisa chamada indulto natalino, que é um ato do presidente da República, que a Constituição prevê. Não nos cabe fazer juízo de valor. O presidente vem e indulta reduzindo penas. No caso da chacina da Candelária, na época não era crime hediondo o homicídio qualificado. Isso só aconteceu em 94. Então eles foram julgados pela legislação da época, que era mais benevolente, e receberam indultos. Para você ter uma ideia, 2 foram colocados em liberdade em 2006, ficaram então pouco mais de 10 anos presos. E o último, que está em liberdade, obteve indulto ano passado. Ele cumpriu 19 dos 300 anos. Mas aí a legislação é o indulto presidencial. Agora, não houve impunidade. Houve, sim, julgamento pelo júri e identificação dos culpados, dos chacinadores, e cumprir a sua pena. Não a verdadeira pena, a justiça que se imaginava, mas aquela que legalmente foi possível. E é bom que nós deixemos bem claro o seguinte, gente, como o doutor falou, não estavam de serviço, então não vamos jogar tudo nas costas da Polícia Militar. Perfeito. Essa é a grande verdade. E que os expulsou, foram expulsos da polícia. Tem uma curiosidade, é que tanto, eu sou juiz de carreira, o desembargador Zé Munhoz Pinheiro Filho é oriundo do Ministério Público, como o doutor Maurício Sayag. O desembargador Zé Munhoz, assim como o doutor Maurício Sayag, eram promotores de justiça à época, e ambos trabalharam comigo, eu como juiz na Auditoria de Justiça Militar, e tanto ele como o Maurício como Sayag, promotores como na promotor Auditoria de Militar. Justiça na Auditoria Militar. Meu Deus, que coincidência. Bem, doutor Antônio José, quero lhe fazer uma pergunta bem comprida, eu até anotei. Faz. Recentemente, o senhor julgou um processo de revisão criminal de um crime de latrocínio na seção criminal do Tribunal de Justiça, no qual o acusado afirmava que estava preso em regime fechado, em presídio, no dia do crime. E, inclusive, apresentou como prova ofício da Vara de Execuções Penais e da Secretaria de Administração Penitenciária. Mesmo assim, o tribunal manteve a condenação dele, seguindo seu voto. Por que isso, doutor? Me explica. Por uma razão muito simples. Ele tinha sido condenado já originalmente na vara criminal. Em seguida, a condenação dele foi mantida pela 7ª Câmara Criminal, porque aí nós vamos ter uma situação muito interessante. Em quem você acredita? Em frios ofícios mandados por burocratas
ou na palavra da vítima. A vítima, nesse caso, era um policial civil experiente, que, ao chegar em casa, foi rendido por esse marginal e um outro, que sumiu. Entraram na casa desse policial, deram 50 coronhadas nele, deram facadas nele, pegaram o revólver, colocaram na cabeça de um filhinho dele, que na época tinha 9 meses de idade. Meu Deus. E esse policial, em todas as vezes que teve a oportunidade de reconhecê-lo, fez cara a cara. Foi ele. Tinha uma arma, até descrever a arma, ele descrevia. Além disso, ainda tem um vizinho que também viu quando eles entraram e também reconheceu esse mesmo indivíduo. Então, em quem nós devemos acreditar? No burocrata que manda um ofício lá da Vara de Execuções Penais e que não viu, não foi lá conferir se estava lá ou não, na Secretaria de Educação, de Administração Penitenciária, quando esse caso aconteceu há cerca de 7 anos, mas 7 anos mais ou menos, e isso é fato que é conhecido de todos, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Se sabe de vários casos que há agentes penitenciários corruptos que recebem dinheiro para deixar o preso sair, ou para tomar um cafezinho, e até para cometer essas barbaridades. Então, desse julgamento, a relatora julgava procedente a ação e o absolvia. Eu votei contrariamente, eu era o revisor, e é um julgamento na revisão criminal, um julgamento feito na seção criminal, que é um órgão colegiado maior, formado por 17 integrantes, dos quais 9 votam. Certo. E essa decisão, mantendo a condenação dele, seguindo o meu voto, foi, por incrível que pareça, de 5-4. Eu pergunto, senhor, ele continua preso? Continua preso. Pelo amor de Deus. Agora, infelizmente, um deles, o outro, se desapareceu, ninguém sabe onde está, e o agente penitenciário que facilitou a fuga dele deve estar fazendo isso com outros aí. É impressionante, mas aí que eu pergunto para o senhor, a gente não sabe quem é esse agente. Não sabe, se eu soubesse, certamente teria indicado. Porque nós precisamos acabar com isso. Nós temos que ver isso, temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é um fato sabido. Atenção, senhor secretário de Administração Penitenciária, nós sabemos que existem essas coisas nos presídios, vamos ver se acaba com essa vergonha. Não há dúvida, porque nós vivemos realmente, doutor José Moinhos, apavorados. Nós saímos no portão de casa, não sabemos se vamos voltar, nós não sabemos se os nossos filhos, nossos netos que estão em casa realmente estão em segurança. Essa é a grande verdade. E tem que apertar. Eu acho que nós precisamos dessas pessoinhas assim. Mas, gente, não sai daí não. Um cafezinho e nós voltamos com eles dois, porque nós ainda temos muita pergunta a fazer. Tá bom? Um minutinho de contribuição para o direito penal. Se o projeto de reforma elaborado pela Comissão de Juristas for aprovado, no qual o senhor faz parte. Celeste, para mim, claro, é uma honra, um privilégio poder ter integrado, na verdade, a comissão já concluiu o seu trabalho e agora está no Senado o anteprojeto já transformado em projeto de lei. Foram 15 membros presididos pelo ministro Gilson Dipp, que é um dos mais valorosos membros do Poder Judiciário, 8 advogados, do Rio de Janeiro, o advogado Tércio Lins Silva participou. Meu queridão! E eu representando hoje o Judiciário. E também tivemos membros do Ministério Público, defensores públicos. Foi um trabalho, quem é apaixonado pela legislação, pelo chamado direito penal, apesar do direito penal cuidar da tragédia que é a prática de crimes. Mas foi uma satisfação. Para não ficar assim muito no tecnicismo no seu programa, porque nosso programa. Isso, nosso programa, em razão dos telespectadores, que nem todos são militantes da área jurídica, eu queria fazer um pequeno resumo. Hoje nós temos no Brasil 126 leis penais. Essas 126 leis penais definem mais de 2.000 comportamentos considerados criminosos. Nenhum profissional de direito, nenhum juiz, desembargador, promotor, advogado que atua na área conhece todos os crimes que existem
na legislação brasileira. Então, a primeira coisa, o projeto reduz essas 126 leis para pouco mais de 15. Passaremos a ter 17 leis. Segundo, reduz o número, não é que haja uma impunidade, não, mas há uma descriminalização daquelas condutas que não têm mais razão de ser considerada criminosa. Tem que se resolver na área do direito civil, na área do direito administrativo. Então, reduzimos para pouco mais de 800 comportamentos criminosos. Agora, é um projeto de lei que torna muito mais efetiva a punição, por exemplo, nos crimes contra a administração pública. O crime de corrupção passa a ter um tratamento muito mais rigoroso. Há um novo crime que nós propusemos, chamado enriquecimento ilícito, que não tem previsão no Brasil, aliás, não tem na América do Sul, e estamos aqui trazendo esse novo tipo penal, que é uma forma de punir o funcionário público que enriquece, que pode ser desde o servidor, vamos dizer assim, menos qualificado, até o magistrado, que enriquece e não tem lastro financeiro para isso. Então, passamos a ter esse crime, essa proposta. O projeto cuida, claro, também de assuntos polêmicos. Questão do aborto. Ampliamos, há uma proposta de ampliação, por exemplo, para a questão da anencefalia, que o Supremo já decidiu. O tema é polêmico, mas está lá. Enfrentamos a questão da eutanásia. Continuamos punindo a eutanásia, mas não como um homicídio qualificado, que era considerado, ou é considerado ainda hoje, mas a eutanásia passa a ser um novo tipo penal, seria um homicídio mais brando, reconhecendo aquela necessidade daquele que acaba contribuindo para uma morte. E a ortotanásia, que é você deixar de manter por equipamentos uma pessoa que está vegetando, e chama-se ortotanásia, diferente da eutanásia, que você aplica um remédio, alguma coisa para abreviar a morte daquele que está sofrendo. A ortotanásia, ela é descriminalizada. O tema é polêmico. Outra polêmica que nós enfrentamos é a questão das drogas. E aí, a comissão, e quando eu digo nós, não quer dizer que tenha sido a minha posição, a posição da comissão. O trabalho é coletivo, então não importa quem optou por isso ou por aquilo, é o trabalho da comissão. E a comissão concluiu que o usuário de entorpecente, não o traficante aumentamos até a pena, com muito mais rigor, mas o usuário... Fizeram a mesma barbaridade que fizeram, dá 5 anos permitindo que reduza para 1 ano e 8 meses? Não, você sabe que eu sou contrário a isso. Existe, que hoje a legislação, ela criou uma contradição. A atual legislação de drogas aumentou a pena do traficante, mas permite que ele tenha uma redução, que é isso que o desembargador Antônio José está falando, e é um fervoroso atacante disso, crítico, reduz para 2/3, permitindo quase que dar um tratamento igual do traficante ao usuário no resultado final. Isso é péssimo, eu sou contra a forma como a legislação se coloca hoje. E nós enfrentamos. Mas na questão do usuário, Celeste, a comissão entendeu que o problema é de saúde pública. O problema não é de crime. Então, o usuário de entorpecente, embora, é claro, ele alimenta o tráfico que ele compra, eu ia perguntar isso. Mas enfrentamos, e eu acho que a comissão fez a seguinte opção, porque o usuário hoje, ele responde por crime. Ainda que ele não vá para a prisão, porque a lei hoje impede a prisão do usuário, sendo considerado crime, ele passa. Primeiro que quem usa droga já é um doente em si, doente no sentido de aspas, já é uma tragédia para a família, um aniquilado, é uma pessoa que porta uma deficiência porque a sua vida já ficará modificada. Chega ao ponto de praticar pequenos delitos para manter o seu vício. E por ser... até grandes. Podendo ser criminalizado, ele passa a ter, além do problema da saúde pública, cuidado, porque ele não vai procurar um hospital, porque corre o risco de ser preso, ou pelo menos, responder a uma ação penal. Ele passa a ter problemas em concursos públicos, porque passa a ser anotado, ter uma ficha, vamos dizer assim, suja, não mais imaculada. Então, nós entendemos que ele precisa de tratamento. Por isso, passamos a não mais só não despenalizar, mas descriminalizar. Porém, e isso é importante, Celeste, não houve uma liberação geral no projeto. Você quer fazer uso de drogas por qualquer motivo, você poderá fazê-lo, mas no seu ambiente privado, mas mesmo na sua casa, você não pode fazer uso na frente de crianças, você não pode fazer uso em público, não, porque senão é crime, na porta de colégio, ou seja, o projeto propõe a descriminalização do usuário, mas isso tem que ser feito em ambiente altamente privado, porque senão é crime, é uso ostensivo.
aí é punido também. Aí, doutor Antônio José, como é que o senhor vê isso? Eu não sou, eu acho que o usuário deve ser tratado, mas eu acho que deveria ser mantido como crime, sim, entendeu? Agora, e que ele não deveria ser liberado como é hoje, não. Ele deveria ser internado para se tratar. A pena seria internar para tratamento. E não liberar, porque como é que a gente vai conseguir provar? Já não consegue hoje que o sujeito está fumando dentro de casa e que não está na frente de criança, que não está na frente de colégio. E se o cara mora em frente ao colégio e vai fumar na janela, alguém vai ver e vai dizer que isso é crime? É muito otimismo. Mas eu pergunto também o seguinte, doutor, para internar, aí não quero ir. Se a lei disser que é obrigado, se a lei disser que é obrigado, ele vai. Hoje, por exemplo, há uma sanção que não é a punição na prisão, é a internação compulsória. Mas que também é muito discutido pelos psiquiatras, pelos médicos, pelos assistentes sociais, até que ponto a internação compulsória, que eu sou favorável, mas em casos extremos. Por exemplo, crack. Há momentos em que a vontade individual não existe. A pessoa está até em proteção à vida dela, do usuário de crack, que fica queimando, fumando na beira de uma Avenida Brasil, que pode ser atropelado a qualquer momento. É necessária a internação compulsória. Agora, a internação compulsória ela tem que ter uma gradação. Eu e o desembargador Antônio José, por exemplo, temos uma certa divergência nisso particular. Mas eu acho que a comissão procurou ter o viés seguinte: uma coisa é o traficante, e a nossa proposta é uma punição muito mais rigorosa. Outra coisa é o usuário, que pode se tornar até um dependente. Aí a internação não há dúvida nenhuma. Mas aquele que faz uso, na verdade, ele não está fazendo mal à saúde pública, está fazendo mal a si mesmo. Ele precisa de tratamento. Mas se ele tiver uma punição, uma condenação, ainda que não vá para a prisão, aí que a vida dele, e geralmente são jovens, estará completamente prejudicada. Nenhuma instituição de ensino público ele poderá frequentar. Aí então, eu pergunto... As consequências é que são drásticas. E aí, doutor Antônio José, como é que o senhor está vendo isso aí? Porque, em outras palavras, as pessoas vão achar que é uma liberação. Eu sou muito mais rigoroso nesse ponto. Eu acho o seguinte: deveria ser punido com tratamento. Agora, se vai ficar anotado na ficha dele ou não, isso é outra coisa. Agora, realmente deve ficar sim, até para evitar contato com outras pessoas e evitar que, como o usuário, ele passe a ensinar a outros a fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Porque eu vou lhe dizer, doutor, isso aí não, é polêmico, vai abrir uma discussão. E cabe agora ao Congresso Nacional. E o Congresso ainda vai decidir isso, aí não está determinado. Não, isso é só um projeto. Agora cabe à sociedade, através dos seus parlamentares, seus representantes, discutir. Eu citei aqui, e isso é importante, a comissão não teve nenhuma inibição de discutir temas que são tabus. Falei do aborto, falei da eutanásia do usuário. E também de ampliar as punições para aquilo que é fundamental. Crimes contra a administração pública, por exemplo, prevaricação, corrupção, enriquecimento ilícito, crimes praticados pela internet. Do colarinho branco. Praticamente nós não tínhamos uma legislação penal sobre a internet. As pessoas invadem a sua privacidade sem uma punição rigorosa. Passamos a ter crimes previstos no Código Penal, espero que seja aprovado, em que aquele que invadir o seu espaço sem autorização vai ser punido rigorosamente. Agora eu gostaria que o senhor, o nosso tempo, gente, nós queríamos ficar o tempo todo com isso aqui, né? Doutor, mas é isso que mas agora me fala, para o senhor e para o doutor Antônio José, e essa moçada aí que é acima de 17 anos, que estão pintando e bordando, você fala da maioridade. De crimes, dizer que eu sou... iguais os touros, e, no entanto, eu sou menor. Bom, é claro que nós temos que saber o que é o menor. Pela legislação atual, e agora é uma opção da Constituição, em termos de legislação penal, não se pode aplicá-la a quem é menor de 18 anos. Então, o projeto não cuidou disso. Por quê? Porque é uma norma constitucional. E o Código Penal é uma legislação chamada ordinária. Está abaixo da Constituição. É necessário mudar a Constituição. Mas eu quero opinar o seguinte: se a Constituição for alterada, eu sou favorável
que a maioridade venha pelo menos para 16 anos. Porque eu estou convencido, pela minha experiência de 30 anos na área penal, como promotor, como juiz, de que hoje, no Brasil, um jovem com 16, 17 anos tem plena consciência dos seus atos, sabe o que é roubar, o que é matar, qual a consequência do tráfico de entorpecente. Então, deve ser punido como tal. Com toda certeza. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Eu acho o seguinte, tem determinados casos que o menor deveria ser julgado como adulto. Nós já tivemos chefe de quadrilha com 13 anos de idade que acabou sendo morto pela polícia, o tal do Brasileirinho. Doutor Antônio José e doutor Munhoz, vamos fazer o seguinte, podemos voltar no próximo programa? Claro, vamos voltar. Só Só mais duas perguntinhas que eu preciso. No outro, volta, doutor José. Com o maior prazer, com o maior prazer. Nós vamos voltar, porque realmente nós temos assuntos mesmo com essas duas pessoinhas. Doutor, um beijo no seu coração. Um beijo, Celeste. Muito obrigado pelo convite. E quero voltar. É o nosso programa. Doutor, um beijo. Celeste. Que bom. Um beijo da princesinha. Um minutinho e nós já voltamos.